O design modernista brasileiro representou muito mais do que uma simples mudança de estilo ou de estética. Ele foi, acima de tudo, um projeto profundo de construção da nossa própria identidade nacional. Nessa apresentação, vamos mergulhar em um período fascinante onde a forma brasileira abandonou de vez os excessos e ornamentos europeus, abraçando a sua pureza e funcionalidade. Desta forma, olá! Eu sou a Rebeca Vitória e, juntamente com a minha equipe, composta pelas membros Ana Pacheco, Camila Alves, Stephanie Vitória e Giovana Aragão, vamos apresentar, por meio deste Patiacutia, o design modernista brasileiro. Vamos explorar o que foi esse movimento, como ele surgiu em nosso território e o que ele representou para a história e a cultura do nosso país. Então, vamos lá? O modernismo no Brasil funcionou baseado em 3 pontos principais que caminhavam juntos: a liberdade para criar, o foco total na nossa cultura nacional e a crítica social. A grande ideia dos artistas da época era romper de vez com aquelas regras antigas que vinham de fora, para começar a mostrar a realidade do nosso país e a verdadeira identidade do povo brasileiro. Esse movimento forte apareceu na literatura com o livro O 15, da Raquel de Queiroz, que falava sobre a seca do Nordeste, também na famosa pintura Os Operários, da Tarsila de Amaral. O grande ponto de partida de tudo isso foi a Semana de Arte Moderna de 1922, que mudou a mentalidade da época e acabou abrindo caminhos importantes para a arquitetura e o design que conhecemos hoje. E toda essa mudança na arte e na literatura começou a influenciar diretamente os arquitetos e os designers que trabalhavam no Brasil. Essa nova forma de pensar fez com que os criadores parassem de apenas copiar o que vinha da Europa. A partir dali, o objetivo passou a ser planejar prédios, casas e imóveis que fossem a cara do nosso país e que conversassem com o nosso dia a dia. O estilo brasileiro que surgiu nessa época era funcional, inovador e totalmente adaptado à nossa própria realidade. O design deixou de ser visto só como um enfeite chique e virou uma solução prática para os espaços. Eles queriam criar coisas que fossem úteis, modernas e que fizessem sentido para o nosso clima tropical e para o novo estilo de vida das cidades brasileiras. Já pensando na escolha dos materiais, o foco virou a produção em massa para que o design moderno não fosse só para ricos, mas sim acessível para mais pessoas. Um exemplo marcante disso é a poltrona Bow, criada em 1951. Ela mostrou muito bem como era possível fazer um móvel industrial, moderno, muito confortável e que utilizava processos e materiais bem mais acessíveis para a época. Para construir uma identidade nacional forte, os nossos criadores precisaram fazer uma ruptura definitiva com aqueles modelos europeus tradicionais que dominavam totalmente o mercado de móveis da época. O design brasileiro passou a focar no que os artistas chamavam de Brasil real. A partir daí, as maiores referências para os projetos deixaram de vir de Paris ou de Londres e passaram de vir diretamente da nossa própria cultura popular, do nosso dia a dia e da riqueza das matérias-primas da própria terra brasileira. Como podemos visualizar nas imagens do slide, essa identidade nova teve forte influência da nossa fauna e flora. Os artistas usavam como inspiração direta as araras, os tucanos, as folhagens tropicais e até a vegetação típica e resistente do nosso sertão. Além da natureza, eles incorporaram elementos vivos da nossa cultura, como o artesanato tradicional, a capoeira, as rodas de samba e as nossas cores mais vibrantes. Tudo isso virou a base principal e o conceito para criar móveis incríveis que transmitem o calor, a história e a alma do povo brasileiro. Entrando na parte do mobiliário, os anos 40 foram muito importantes por causa do trabalho de Joaquim Tenreiro. Ele foi um dos principais nomes da história a valorizar um desenho mais simples e focado na funcionalidade absoluta. Seus móveis, como a famosa cadeira de 3 pés, focavam na leveza visual e destacavam a beleza natural das madeiras mais nobres do Brasil. Já nos anos 60, o grande momento do movimento foi a construção de Brasília, e o principal nome dessa época foi o arquiteto Oscar Niemeyer. Ao lado de sua filha, ele levou as famosas linhas curvas e sinuosas da sua arquitetura também para o design dos móveis, simbolizando todo o progresso e a inovação tecnológica que o país estava vivendo naquele período. No design modernista brasileiro, a regra principal que todo mundo seguia é que a forma deve sempre seguir a função. Houve uma quebra com a dependência da cultura europeia e o fim total àqueles excessos de enfeites antigos que não serviam para nada prático. O móvel tinha que ser limpo, honesto e funcional, onde cada linha desenhada tinha uma utilidade real. Agora, entre os grandes nomes do mobiliário, temos Sérgio Rodrigues. É conhecido mundialmente como o pai do design brasileiro. Ele foi um dos grandes pioneiros e focou muito em criar móveis que mostrassem o nosso jeito descontraído de sentar. Suas poltronas mais conhecidas, como a clássica poltrona mole, usavam couro e madeira para trazer um conforto, que é a cara do Brasil. Outro designer que se destacou foi Joaquim Tenreiro. O trabalho dele ficou marcado pelo uso característico de madeiras brasileiras nobres para criar obras extremamente sóbrias, limpas e belas. Como podemos perceber, ele criou peças icônicas como o banco de 3 asas e a famosa cadeira de 3 pernas.
Depois do trabalho incrível de Terneiro, também encontramos a genialidade da arquiteta Lina Bobardi. O trabalho dela juntava as ideias modernas que vinham da Europa diretamente com a realidade do povo brasileiro. Ela focava muito no que se chamava arquitetura para o povo, criando peças de mobiliário muito simples, úteis e que valorizavam bastante a cultura popular e o artesanato tradicional brasileiro. O legado que esse movimento deixou para a nossa história tem três pilares muito claros: a valorização do nacional, a produção em escala industrial e o equilíbrio perfeito entre forma e a função. Essas ideias inovadoras não ficaram presas no passado e continuam servindo de inspiração e guia para os profissionais da área até os dias de hoje. Atualmente, o design contemporâneo produzido no Brasil é extremamente inspirado no modernismo. O que os criadores do passado fizeram virou a base para a nossa geração de designers, que continua usando a simplicidade das formas, os materiais locais e a identidade brasileira para fazer móveis modernos que são admirados e premiados no mundo todo. Para fechar, o ponto principal do legado modernista é que ele criou um design feito sob medida para a realidade social e para o clima do Brasil. Os designers nos ensinaram a respeitar o calor e a luz do nosso país, através das formas e materiais escolhidos. Esse legado mostra que o design brasileiro é original e sabe transformar nossos desafios em soluções práticas e cheias de beleza. E com isso, encerramos a nossa apresentação sobre esse movimento tão importante que moldou os nossos espaços e a nossa história. Em nome de toda a equipe, eu agradeço muito pela atenção e também pelo tempo que vocês dedicaram hoje. Foi um prazer compartilhar essa trajetória incrível do design nacional e esperamos que tenham gostado de conhecer melhor essa identidade. Muito obrigada!